No vídeo de hoje, eu quero te dar algumas dicas práticas para atuação na execução penal. Meu nome é Cristiane Dupré, sou presidente do Instituto de Direito Penal Brasileiro, atuo na área consultiva, principalmente em execução penal. Sei o quanto esse nicho ele é promissor, tenho falado bastante sobre isso, inclusive 3 vezes por ano eu realizo a jornada da execução penal, o link está aqui abaixo desse vídeo, e falo sobre dicas práticas, sobre alguns pontos específicos da execução penal e também sobre as grandes vantagens de se atuar nesse nicho. Por que até hoje ele é tão pouco explorado? Porque esse é um assunto que geralmente os alunos de direito não estudam na faculdade, não é mesmo? Seja na parte de direito penal, seja na parte de leis penais especiais, que também integram o direito penal, muitas vezes a lei de execução penal ela é analisada em um único encontro, em uma única aula. E lógico que isso não é o suficiente, nem para que você entenda a importância da execução penal e desse nicho de atuação, mas também para que você entenda os inúmeros benefícios que existem na fase de execução, como, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional e tantos outros pontos importantes, seja em termos da própria legislação ou até mesmo da prática penal, da jurisprudência dos nossos tribunais, notadamente dos tribunais superiores. Bom, quando você pega um processo de execução penal e vai atuar nele pela primeira vez, é claro que surgem inúmeras dúvidas, né? O que fazer? Eu sempre digo que é muito importante, num primeiro momento, você conferir. Uma das primeiras coisas que você precisa conferir ali é a guia de recolhimento. Claro que no processo de execução penal você precisa olhar para muitas outras coisas. Quando o advogado ele pega pela primeira vez o processo de execução penal, ele precisa, por exemplo, ir lá no processo de conhecimento, conferir a sentença condenatória, verificar se aquela pena que está sendo executada pelo cliente de fato está em consonância com aquilo que foi determinado pelo juiz do processo de conhecimento na sentença condenatória. O regime que foi estabelecido naquela sentença é o regime realmente que o apenado, reeducando, iniciou o cumprimento da sua pena? Aquela pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direito que está sendo executada é aquela que foi estabelecida na sentença condenatória? Então, todo esse processo de conferência da sentença condenatória em relação ao processo de execução penal, conferência da guia de recolhimento, conferência de alguns documentos importantes, se você está com um processo que já está cadastrado no CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, e muitas regiões realmente já estão com o CEU integrado. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de tantos outros locais. Então, você precisa ali verificar o relatório da situação jurídico-processual. É importante que você analise o atestado da pena. Por isso que eu digo que a palavra de ordem, quando falamos em atuar na prática da execução penal, é conferência, sempre. Agora, é claro que é super importante também, antes disso tudo, que você faça um atendimento ao cliente que te dê condições, inclusive, de vir analisar corretamente e adequadamente aquele processo de execução penal. Por isso que é tão importante você ter uma ficha de atendimento. E nessa ficha de atendimento, você conseguir fazer o checklist de alguns direitos básicos. Será que aquele cliente já obteve progressão de regime ou já tem direito de obter? Aquele cliente já obteve livramento condicional, foi revogado, não foi revogado, ou ele ainda não obteve, mas ele tem direito de obter o livramento condicional? Houve a prática de alguma falta grave, gerou consequências? Há dias trabalhados e estudados que podem ser remidos na pena? Aquele cliente ficou preso preventivamente, o que vai possibilitar uma detração e um cálculo diferenciado quando falamos, por exemplo, na progressão de regime? Então, tudo isso é importante. Sempre ao final da jornada de execução penal, que eu realizo aproximadamente 3 vezes por ano, eu abro uma nova turma do curso completo Decolando na Execução Penal. Como eu te falei, o link para participar da jornada está por aqui, está abaixo desse vídeo. E quando eu abro essa inscrição e alguns alunos se matriculam, esses alunos eles têm acesso a um sistema que é o escritório virtual. Dentro dele, além da calculadora da execução penal para facilitar nos cálculos, cálculo de progressão de regime, de livramento condicional, de detração, de remissão, o aluno tem acesso ali a uma ficha de atendimento online.
em que ele vai poder justamente registrar todos esses pontos importantes no primeiro atendimento ao cliente, ou muitas vezes o primeiro atendimento acaba sendo feito à família. É muito comum que seja o familiar que procure o advogado que vai atuar na execução penal. E quando você registra tudo bem direitinho ali na ficha de atendimento, você já sabe o que procurar na execução penal, no processo de execução penal, você já sabe mais ou menos o que pode ser dito para aquele familiar ou para aquela pessoa que está tendo a pena executada e que veio te procurar e que tem inúmeras dúvidas. Agora, é claro que muitas vezes pode ser que o familiar ou o cliente que te procurou diretamente, ele se equivoque em algum dado. Por isso que, mais uma vez, é tão importante fazer o quê? Conferir, conferir, conferir. Outro ponto importante, quando você inicia sua atuação no processo de execução penal e que você verifica o cabimento de algum direito, eventualmente aquele direito já foi requerido, está demorando para ser considerado, para ser julgado aquele pedido que você fez, eu quero que você preste muita atenção nisso. Evite ficar fazendo sobreposição de pedidos. Quando você já fez um requerimento, o juiz ainda não analisou, é interessante que você procure conversar com aquele juiz. Muitos juízes, inclusive, em tempos de pandemia, atendem por videoconferência. Você fale do prazo, da importância daquele direito, do preenchimento dos requisitos objetivos, subjetivos, se você está falando de uma situação, por exemplo, de progressão de regime, de livramento condicional, mas evite essa sobreposição, porque isso pode fazer com que seja ainda mais demorado para o juiz analisar aquele pedido que você fez, de qualquer dos benefícios da execução penal. Bom, eu espero que essas dicas elas tenham te ajudado, são algumas dicas importantes, mas lembre-se, falaremos muito mais na jornada da execução penal. Eu te espero lá, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.